Oi. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tá começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 16, sobre senso-percepção e suas alterações. Mas primeiramente queria dizer que eu tô muito feliz porque chegou meu microfone novo e foi uma nova aquisição assim pro canal. E vocês não têm ideia como eu tô feliz, gente. Vocês não têm ideia. Bom, então bora direto pro vídeo porque hoje o vídeo vai ser longo. Se prepare, né? Aí você tá aí na sua casa, se quiser, vai pausando o vídeo, vai vendo aos poucos, porque o vídeo ele vai ser longo porque o capítulo é muito grande. Se você já deu uma olhadinha já no livro, você deve ter visto que tem muitas páginas falando sobre senso percepção e suas alterações. Que é uma área muito interessante porque eu já começo mostrando duas imagens pra vocês, que nem nessa primeira aqui, imagine assim, uma pessoa que não tem nenhum transtorno, nenhuma alteração na sensopercepção, e dependendo do transtorno que a pessoa tem, é claro que a gente vai falar de vários tipos hoje, não é só o visual, tem também o olfativo, o tato, o paladar, mas é uma condição muito interessante, né? Como a gente pode ver, as pessoas podem criar imagens, criar fantasias, criar representações, sejam visuais, auditivas, palatáveis, enfim. É uma área muito interessante e eu confesso que o capítulo foi muito extenso, tem muitas informações, ele também foi muito instigante, sabe? Foi muito interessante entender como funciona essa parte das alucinações, alucinoses, sensações, percepções e etc. Bom, pessoal, agora vou te mostrar um índice. Não se assuste que o índice está muito grande, né? Que a gente vai por 7 pontos principais, que eles têm todas umas ramificações, mas basicamente assim. A gente vai começar com as definições básicas, depois a gente vai falar de alterações da senso-percepção, vai falar tanto de alterações quantitativas como qualitativas, depois a gente vai entrar num bloco gigante para falar de vários tipos de alucinações, que são muitos, depois alucinose, depois a gente vai para a parte teórica, no sentido de explicações teóricas e possíveis causas, possíveis explicações para as alucinações. Então a gente vai chegar desde a psicanálise até a parte mais humanística, depois a gente vai para as partes neurobioquímicas, das neurociências, das neuroimagens. Então assim, a gente vai abranger uma área bem diversa. E para finalizar, a gente vai para a prática falando um pouco da semiotécnica, que é tipo, como é que a gente vai fazer isso numa entrevista, como é que vai fazer isso num atendimento, né? Como é que a gente vai testar essa questão das senso-percepções, beleza? Bora lá então, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Definições básicas, a gente já falou um pouquinho o que é sensação, o que é percepção, qual que é a diferença de cada uma. Para começar, um ponto muito importante, né? Todas as informações do ambiente necessárias para a sobrevivência do indivíduo chega até o organismo por meio das sensações. É muito interessante isso, tá? Então no ambiente tem muitas informações, diversas informações o que ocorrem a todo momento, né? E aí chega pra gente por meio das sensações. Vou dar um passo atrás e vamos entender o que seriam os estímulos, tá? Que aí proporciona essas sensações. Os estímulos, eles podem ser tanto físicos como químicos, tá? Os físicos é tipo a luz, o calor, pressão. E os químicos seriam tipo as substâncias com sabor, odor, estímulos sobre a mucosa da pele, enfim. Então a gente tem essa duas separação. E aí nota algo muito interessante. Esses estímulos agem sobre os órgãos do sentido, certo? Então você vai ter o estímulo, ele vai agir sobre os órgãos do sentido, certo? Estimulando diversos receptores e assim produzindo as sensações. Então se liga só nessa ordem. Primeiro você tem um estímulo, depois esses estímulos eles são captados pelos sentidos e depois isso vai promover as sensações. É claro que isso aqui está bem simplificado, mas você entender esse caminho assim é muito interessante. Então, o ambiente fornece constantemente informações sensoriais ao organismo, certo? Que por intermédio delas se autorregula e organiza suas ações voltadas à sobrevivência. Esse é um ponto também que a gente vai encontrar muito nas alterações psicopatológicas, que essa autorregulação dos estímulos do ambiente, essa organização, às vezes ela vai ter um déficit, entendeu? Então, se autorregula e organiza suas ações voltadas à sobrevivência ou à interação do mundo com outras pessoas.
disse esse autor em 2010. Beleza? E agora a gente vai entrar nas definições de sensação e percepção. Lembrando que tem várias e diversas definições que podem contradizer umas com as outras. Então, não é uma unanimidade, mas o autor ele define muito bem o que é sensação e percepção. Acho que é muito interessante para a gente entender como é que vão se desdobrar assim, as definições, né? Porque a gente vai ver muito essa nomenclatura, sensação, percepção, senso-percepção. Então é muito importante a gente saber as definições. Bom, primeiro tem uma definição um pouco mais geral, que é a seguinte: é o fenômeno elementar gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos variados, originados fora ou dentro do organismo, que produzem alterações nos órgãos receptores, estimulando-os. Então você vai ter um estímulo que vai vir de fora ou dentro e ele altera os órgãos receptores estimulando. Beleza. Aí, as diferentes formas de sensação são geradas por estímulos sensoriais específicos. Então, a gente tem, por exemplo, o auditivo, o olfativo, o gustativo, o proprioceptivo, o sinestésico, né, de movimento. Então, as diferentes formas de sensação são geradas por estímulos sensoriais específicos. Então, dependendo do estímulo sensorial, vai ter uma sensação diferente. Um ponto muito importante: a sensação é um fenômeno passivo, tá? É um fenômeno passivo. Então, você tem estímulos físicos, luz, som, pressão, ou químicos, atuam sobre o sistema de percepção do organismo. O sistema de recepção do organismo. Então, elas atuam sobre. Essa é uma diferenciação importante quando a gente fala sobre a percepção. Por quê? A percepção, o indivíduo toma consciência do estímulo sensorial, tá? E aí a gente tem uma definição um pouco mais abrangente que diz assim: que essa percepção é a dimensão propriamente neuropsicológica e psicológica do processo, a transformação de um estímulo puramente sensorial em um fenômeno perceptivo consciente. Então sai dessa ideia de ser só um estímulo sensorial e vira algo perceptivo e consciente, tá? Então a percepção seria a tomada de consciência sensorial de objetos ou de fatos exteriores mais ou menos complexos. Tranquilo? E aí, a percepção, não é só enfatizando mais uma vez, é um fenômeno ativo e o sistema nervoso e mente do sujeito constroem um percepto. O que é um percepto? É uma percepção final, certo? Então você tem vários estímulos e aí ele tira uma conclusão. Seria isso o percepto, beleza? Por meio de uma síntese de estímulos sensoriais confrontados com experiências passadas. Olha só que interessante. Então você tem, ele resume mais ou menos o que está acontecendo no ambiente. Isso vai dialogar com as suas experiências passadas que foram registradas na sua memória e também em todo o seu contexto sociocultural em que vive o indivíduo. Então, quando a gente está analisando a percepção, a gente também tem que levar em conta as memórias das pessoas e também o contexto sociocultural. Já mais para frente, nas psicopatologias, a gente vai explorar mais isso ainda. Então, o percepto, que seria aquele resumão que a gente faz, é aprendido pelo sujeito consciente, né? A percepção não resulta simples e passivamente de um conjunto de estímulos e sensações. Tranquilo? E aí, um exemplo que ele dá que é muito legal, né? Primeiro ele diz assim, né, que é um produto ativo, criativo e pessoal de experiências que partem de estímulos sensoriais, mas são recriadas na mente de quem percebe algo. Né? Essa síntese que a gente faz tem muito essa questão ativa, criativa nossa, né? E que são recriadas na nossa mente. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, que são recriadas na nossa mente. Ele dá um exemplo que é muito interessante, que é o da mesa aqui, né? Então, a percepção visual de uma mesa, a partir da sensação visual de 4 troncos e de uma tábua acima deles, só é possível por sujeitos que pertencem a uma sociedade que fabricam mesas e lhe dão o significado de determinado móvel. Já parou para pensar nisso? Né? Fora desse contexto, o objeto percebido não apresenta o caráter total do percepto mesa. Então, a questão das nossas memórias, a questão sociocultural é muito importante para a nossa percepção, ok?
E aqui a gente vai ter uma definição, e fique tranquila com essa definição, que é a percepção. A percepção, ela foi criada por esse filósofo, né? A definição é a plena entrada de uma percepção na consciência e sua articulação com os demais elementos psíquicos, que seria a ideia de perceber algo integralmente, de forma clara e plena. E fica tranquilo porque essa definição, muitas vezes, muitos autores não utilizam, não fazem essa diferença de percepção e apercepção. Alguns definem como a mesma coisa, então tô colocando aqui só para saber que existe, que um filósofo colocou essa definição, tá? E também um ponto muito interessante, vários psicopatólogos preferem não separar a sensação da percepção e juntam tudo e falam assim, isso aqui é senso-percepção, tá? Então, importante a gente ter essas definições. Gente, a aula hoje vai render, porque são 10 minutos e eu só fui no tópico 1, mas relaxa que vai dar bom. Bora falar então sobre o próximo tópico, que é a delimitação dos conceitos de imagem, representação e imaginação. Bora lá então. Vamos começar falando, né? A proposta desse é falar a diferença de imagem, representação e imaginação. E vamos falar sobre imagem, tá? Ou imagem senso-perceptiva. O autor começa dizendo o seguinte, que o elemento básico do processo de senso-percepção é a imagem perceptiva real, ou simplesmente imagem. Então, o elemento básico do processo de senso-percepção é a imagem. E o que é imagem? Bom, a imagem ela tem as seguintes propriedades ou qualidades. É o seguinte, toda vez que a gente for falar de imagem, ela precisa ter nitidez, que é seus contornos são muito bem precisos, tem que ter corporeidade, então ela é viva, corpórea, tem luz, brilho, cores, certo? Cores vivas. Ela também tem estabilidade, que ela é estável. Quando estiver presente o objeto estimulador, a imagem não muda de um momento para o outro. Também tem outras características, como a extrojeção, que é a imagem provinda de um espaço exterior também é percebida nesse espaço, ok? Também tem a influenciabilidade voluntária, ou seja, o indivíduo não consegue alterar voluntariamente a imagem percebida. Também a imagem ela precisa ter completude, que é um desenho completo e determinado com todos os detalhes diante do observador. Tranquilo? Então isso é uma característica da imagem. Agora a gente vai entender o que é representação, ou minêmica, ou imagem representativa, tá? Então, qual que é a diferença da imagem para a representação? A representação é apenas uma revivescência, ou é só um reviver, um rememorar de uma imagem senso-perceptiva determinada, sem que esteja presente o objeto original que a reproduziu. Se o objeto estiver lá, não vai ser uma representação, tá? Porque a representação é com a ausência do objeto original. Tranquilo? Diferença muito importante. David Hume, acho que é Hume que fala, evidenciou a diferença entre a experiência vivida da senso-percepção e a experiência da imagem da representação. Aí ele dá um exemplo até engraçado, né? Que ele fala assim, existe a diferença da percepção da mente entre a dor de um calor muito quente ou o prazer de um ar moderadamente quente. E quando relembra mais tarde essa sensação ou antecipa a imaginação. Aí ele fala assim que essas faculdades podem copiar as percepções dos sentidos, mas jamais atingirão a força e a vivacidade de um sentimento original. Então ele faz bastante essa separação. Então você pode ter a melhor representação do mundo possível, mas jamais vai atingirá a força e a vivacidade do sentimento original. Tá? E aí, essa imagem parece o David tirando uma selfie, né? Enfim, e aí ele fala assim, que o máximo que podemos dizer delas, mesmo quando operam com todo o seu vigor, é que representam o seu objeto de maneira tão viva que quase se poderia dizer que vemos ou sentimos. O mais vivo pensamento é ainda inferior à mais fraca sensação. Interessante, né? Interessante isso aí.
Bom, e o que é representação? Representação é a representação de uma imagem na consciência, tá? É a representação da imagem na consciência sem a presença real externa do objeto, tá bom? Só repetindo o que eu falei até agora, tá? Então isso tem que estar bem fixado. Que, em primeiro momento, gerou uma imagem sensorial. Beleza? Acho que a diferença está bem clara. Então a gente falou um pouquinho da imagem. Agora a diferença para a representação em todos os tópicos que a gente acabou de falar. Então, se a imagem tem nitidez, a representação logo tem pouca nitidez. Então, os contornos podem ser um pouco mais borrados. Tem pouca corporidade. Então, não tem a vida de uma imagem real, sabe? Ela é instável. Né? Então aparece e desaparece facilmente do campo da consciência. Ela tem introjeção, que a representação é percebida no espaço interno e não mais no externo. Ela tem a incompletude, a representação demonstra um desenho indeterminado em relação aos detalhes e tudo mais. Então aqui uma tabelinha para você ter os dois, né? Diferença de imagem e de representação. Beleza? É basicamente isso. E agora a gente vai para outras definições que são subtipos de imagens representativas. Bom, basicamente essa parte aqui, ela é bem tranquila que a dicção foi embora. A imagem eidética ou eidetismo seria a evocação de uma imagem guardada na memória, certo? Então seria uma representação de forma muito precisa, com características semelhantes à percepção. Sabe aquela pessoa que tem uma memória tão boa, que consegue lembrar com uma riqueza de detalhes, uma clareza extremamente exacerbada, tá? E essa evocação é uma imagem idética que ela é voluntária, ou seja, não é involuntária, é voluntária. Nossa, que óbvio, né? Se ela é voluntária, logo ela não é involuntária. Nossa, parabéns, Yuri. Enfim, ela é uma representação voluntária, certo? E não significa necessariamente um sintoma de transtorno mental, né? Aquelas pessoas que têm uma imagem, memória fotográfica e tal, conseguem lembrar com detalhes, e não necessariamente isso pode ser um transtorno, tá? E existe esse tipo de representação em algumas pessoas. Também a gente tem as pareidolias. O que é isso? É um misto de percepção e representação. São imagens visualizadas de forma voluntária também, a partir de estímulos imprecisos do ambiente. Então, sei lá, a pessoa olha uma nuvem e fala: nossa, aqui parece um panda, um porco, um cachorro. Enfim, pareidolia se chama isso. Também nós temos a imaginação, o processo de produção de imagens, que é uma atividade psíquica, geralmente voluntária. E qual que é a definição de imaginação? Consiste numa evocação de imagens percebidas no passado, né, imagem mnêmica, ou a criação de novas imagens. Então tem esse duplo sentido, né, de você pegar do passado ou criar algo. Né, e geralmente ocorre na ausência de estímulos sensoriais. Então é realmente só no campo da imaginação mesmo. Também temos a fantasia ou fantasma. É um processo de imaginação, uma produção imaginativa, produto minimamente organizado do processo imaginativo. Tá. E aí tem a explicação psicanalítica, né? Porque o autor ele puxa bastante para a psicanálise. E ele seria aquela ideia, né, que a fantasia pode ser consciente, se origina de desejos, temores e conflitos, tanto conscientes como também inconscientes. E ela é muito utilizada por crianças, né, essa questão da fantasia, e ajuda o indivíduo a lidar com as frustrações, com o desconhecido, com seus conflitos, né? Também é muito utilizado em artistas, inventores, poetas. E não necessariamente algo patológico, né? Obviamente, não é algo patológico. Mas é um tipo diferente, né? Entre a imagem, percepção e imaginação. E a fantasia. Beleza, tranquilo, pessoal. Então agora a gente vai para o tópico 3, que é novas perspectivas sobre os fenômenos perceptivos. Estudos sobre a visão cega e a percepção cega de odores. Esse estudo é muito interessante, gente, muito interessante. Porque a visão cega, eu fiquei
Eu fiquei impressionado, assim, quando apareceu isso no livro. Inclusive, se você quiser mais detalhes, dá uma olhadinha lá no grupo do nosso Telegram, que eu coloquei o resumo por escrito. Já faz um tempinho já. E lá tem certinho, explicando com mais detalhes. E também, né, onde tem explica com mais detalhes é no próprio livro mesmo, tá? Porque aqui é só um resumão, assim, resumão meio longo, né? A quem critique, tipo eu. Enfim, beleza. Visão cega. O que é visão cega? É interessante, né, esse nome. É uma condição em que o sujeito acometido responde a um estímulo visual, mas não consegue ter consciência dele. Não percebe conscientemente o estímulo visual. Olha que interessante isso. Então, tem uma pesquisa que eles fizeram, mostra pacientes com cegueira visual central, ou seja, ficaram cegas por terem perdido a visão, então por tumor, hemorragia, isquemia. Qual que foi o resultado disso? Pacientes desempenhavam corretamente, com acertos, é claro, acima do acaso, tarefas visuais como acertar a posição, a orientação e o movimento dos estímulos visuais, sem ter a visão. Isso é impressionante, tá? E qual que seria a explicação? A explicação mais plausível para o fenômeno reside na neuroanatomia do sistema visual. Então, sem ter consciência, o organismo recebe informações visuais, as quais, de alguma forma, são processadas sem que o indivíduo perceba o estímulo. Que interessante, né? Porque a gente agora está manipulando os conceitos que a gente estudou sobre percepção, estímulo e tudo mais. Então, sem ter consciência, o organismo recebe informações, recebe um estímulo e são processados sem que o indivíduo perceba o estímulo. Muito interessante, né? Eu achei incrível isso aí. Em pacientes com visão cega, embora o córtex estriado visual tenha sido totalmente danificado, estímulos visuais que chegam aos olhos são transmitidos pelo nervo óptico para as áreas do córtex occipital estriatal, informa o organismo sobre os estímulos, mas não há percepção consciente de tal estímulo visual. Incrível, né? Tem esse esqueminha que eu achei bem interessante, se você quiser dar uma lida também, que eu achei legal porque ele mostra mais ou menos como é que funciona um pouquinho, tá? Então fica aí de curiosidade. E também tem a percepção olfativa sem consciência, tá? Então não fica só no campo da imagem, fica também na parte do olfativa. Fizeram experimentos distintos, pessoas expostas a odores agradáveis e desagradáveis, em um nível subliminar. Subliminar seria aquela que não há percepção consciente do estímulo, né? E olha que interessante, mesmo sem perceber, conscientemente os odores respondem a tais estímulos. Ou seja, ficam satisfeitas com os agradáveis, irritadas e tristes com os desagradáveis. Isso sei lá, eu fiquei tipo, gente, a mente humana é um negócio muito doido, né? Então, os estímulos externos com conotação emocional, mesmo quando expostos aos indivíduos em nível perceptivo subliminar, sem consciência, ativam áreas da amígdala relacionadas à emoção em questão e produzem reações emocionais no indivíduo. Eu achei incrível isso aqui, gente. Não dá. Bom, agora a gente vai começar um novo bloco. Esse bloco vai gigante, que é a alteração da sensopercepção. Vamos falar de muitas, 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 muitas coisas. Ok? Então, bora lá. O autor começa a falar um pouco do Lucrécio, da Roma Antiga, que ele fala uma frase muito interessante. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para ler a citação dele, que eu acho que dá uma introduzida bem legal. Mas como hoje a aula está muito, muito, muito lotada, vamos sintetizar um pouco. Bom, gente, eu acho muito importante a gente ter muito bem organizado na cabeça, porque senão ficava depois muito confuso. Mas a gente vai falar, né, de alterações na sensopercepção, e aí a gente vai falar das quantitativas, depois a gente vai para as qualitativas, depois para as alucinações. No tópico de alucinações, vai ter muitos tipos. A gente vai falar de todos eles. É claro, de forma resumida, bem sintética, para conhecer. Aí, tipo assim, eu achei interessante colocar porque é meio... eu achei muito interessante. E também é legal saber que existem, sabe? Pelo menos uma vez na vida a gente ouvir falar. Não precisa ficar decorando e tudo mais. Então, tipo assim, só aproveita e fala, isso aqui existe e tudo mais. Tá? E também vai falar alucinose.
Então, assim, esse aqui é o quadro resumo de tudo que a gente vai falar nesse tópico 4. Tranquilo? Então, assim, se preparem que vai ser muitas informações legais. Então, a gente vai começar pelo tópico das quantitativas, tá? Alterações quantitativas da sensopercepção. Então, a gente vai falar de hiperestesias, hiperpatias, hipoestesias, anastesias e analgesias. E eu nem sei como eu falei tanta gias, né? Enfim. Então, assim, nas alterações quantitativas, as imagens perceptivas têm intensidade anormal para mais ou para menos, configurando nesses 5 tipos diferentes. A gente vai falar desses 5 tipos. E também tem as parestesias e as disestesias. Beleza? Então, bora começar. Pessoal, vou ser bem breve aqui, tá? E para não ficar me estendendo muito. Então, bora lá, bem sinteticamente, o que é cada uma. Hiperestesias. O que é? Basicamente, pensa na palavra hiper, então é muito, né? Então, é uma condição que as percepções encontram-se anormalmente aumentadas em sua intensidade e duração. Exemplo, sons ouvidos de uma forma muito amplificada, o ruído parece um estrondo, as imagens visuais e cores tornam-se mais vivas e intensas. Isso é muito comum, por exemplo, quando você usa algo muito alucinógeno, né? Tem alguma intoxicação, enfim, toma algum chá diferenciado. Essas hiperestesias também podem ser produzidas por epilepsia, por enxaqueca, hipotireoidismo e na esquizofrenia. Já adianto, muitos tipos de alterações de senso-percepção são... A esquizofrenia vai estar tipo top 1 dos motivos. Agora, a hiperpatia. Lembrando, hiper é de muito, né? Então, o que seria? É uma sensação desagradável. Geralmente, a queimação dolorosa é produzida por um leve estímulo na pele. Então, só de passar a mão já sente uma queimação. Muito comum em síndromes talâmicas. Lembrando, onde fica o tálamo, fica aqui, tá? Beleza? Também tem a hipoestesia. Hipo, lembra, né? Que é baixo, diminuído. E ela é observada em alguns pacientes com depressão grave, nos quais o mundo circundante é percebido como mais escuro, as cores mais pálidas, sem brilho, os alimentos não têm mais sabor, os odores perdem sua intensidade. Então tudo diminui, os sentidos todos diminuem em vários aspectos, tá? Desde os visuais até os palatáveis e tudo. Também temos anestesias táteis, né, que seria a perda e a sensação tátil de determinada área da pele. Tranquilo? E aí o autor faz alguns adendos, né? Que as parestesias e as disestesias se referem à alteração da senso-percepção, sobretudo no sentido tátil doloroso, tá? Associados mais frequentemente a doenças neurológicas. É interessante, né? Que a gente tem algumas condições que são mais características de doenças neurológicas. Tranquilo? E algumas disestesias e parestesias parestesias corporais, quando de origem não neurológica, podem acometer pacientes com transtornos conversivos, hipocondríacos graves, quadros ansiosos, com marcante somatização, né, que aparecem em várias áreas do corpo, ocasionalmente indivíduos submetidos a estados emocionais intensos, tá? Então esses são alguns adendos que o autor fala. Vamos falar sobre parestesias. O que é? São sensações táteis desagradáveis, embora não sentidas propriamente como dor, é só um desconforto. Em geral, são espontâneas, então eles escrevem com uma ideia tipo formigamento, adormecimento, picadas, agulhadas e queimação, que são mais ou menos intensas, tá? Um exemplo é a parestesia de Berger, sei lá, quando você cruza as pernas e você fica muito tempo sentado daquela forma, aí você fica com formigamento. Não será necessariamente isso causa uma dor intensa, mas causa um desconforto, sabe? Então comente aí se você está assistindo esse vídeo de pernas cruzadas. Enfim, aquelas. Também a gente tem as disestesias táteis, né? Que é a sensação anômalas, em geral dolorosas, desencadeadas por estímulos externos, né? Então, ao estimular a pele do paciente com calor, ele se refere à sensação de frio. Após roçar, uma leve roçada na pele, refere à dor. Então, é muito interessante, né? Que tem uma... Achei incrível, né? A pessoa estimulado com calor a sentir frio. Achei incrível isso aí.
Beleza, passamos rápido, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de ilusão, tipos de ilusão, alterações qualitativas da senso-percepção. Bora lá, galera, que esse aqui é muito interessante também. Bom, as alterações qualitativas da senso-percepção são as mais importantes em psicopatologia. Nossa, deu até um peso, né? Deu até um peso. Então a gente vai dividir em ilusões, alucinações, alucinoses e pseudo-alucinação. Bora entender um pouquinho de cada um. Ilusão. Vamos começar pela ilusão. O que é ilusão? É a percepção deformada, alterada de um objeto real, presente. Há sempre um objeto externo real, tá? Então a ilusão é a partir disso. E é isso que você diferencia de imaginação, de representação e outras coisas. Então é uma percepção deformada, alterada de um objeto real, tá? Há sempre um objeto externo real, gerador do processo de senso-percepção, mas tal percepção é deformada, adulterada por fatores patológicos diversos, tá bom? Então eu tenho uma representação, eu tenho um objeto real na minha frente e eu tenho uma percepção deformada disso, alterada, tá? Desse objeto real que está na minha frente, presente, ok? Ilusão, isso que é ilusão. 3 condições para ocorrer a ilusão. Primeiro, estado de rebaixamento de nível de consciência. Tá? Olha a consciência, aquele capítulo de consciência, olha como é importante. Né? Por turvação da consciência, a percepção torna-se imprecisa devido à turvação da consciência, né? Fazendo os estímulos sensoriais reais serem percebidos de forma deformada. Segundo a condição, estados de fadiga grave e de inatenção marcante, né? Então pode ocorrer ilusões transitórias sem muita importância clínica. E tá tudo bem, sabe? Se a pessoa tá muito cansada, muito fadigada, muito exausta, e a pessoa pode ter ilusões, tá? E não tem uma importância clínica tão relevante. Alguns estados afetivos também, né? Por acentuada intensidade, o afeto pode se deformar em processos de senso-percepção, chamadas ilusões catatímicas. Vamos para os tipos de ilusão. Os mais comuns são as ilusões visuais, mas tem outros tipos de ilusões, tá? Pode ser tato, visual, auditivo, enfim. Então, paciente geralmente vê pessoas, monstros, animais, a partir de estímulos visuais como móveis, roupas, objetos, figuras penduradas nas paredes. Então lembra, o objeto está real, ele é presente e eu enxergo isso de forma deformada, tá? Também tem as ilusões auditivas, a partir de estímulos sonoros inespecíficos, o paciente ouve o seu nome, palavras, significados ou chamamentos. Comum também. Ilusões nos transtornos. Então, como as ilusões acontecem em cada tipo de transtorno. A gente vai ver alguns tipos de transtornos que têm a prevalência da ilusão e como isso se manifesta. No delírio, como é que acontecem essas ilusões? Primeiro, no delírio, há o rebaixamento de nível de consciência e consequente distorção do processo perceptivo. Tá? Há nessa síndrome uma perturbação na capacidade de perceber com clareza, ficando o indivíduo mais suscetível a experimentar ilusões dos sentidos. Exemplo, uma roupa pendurada no cabide parece uma pessoa. Tá? Esse é um exemplo que pode acontecer no delírio. Em quadros de alterações de humor e afetividade, né? Mais frequente depressão e ansiedade. Tem as ilusões catatímicas, né? A pessoa ouve alguém desprezá-la, ofendê-la. Por exemplo, a mãe temerosa com a segurança de uma filha ouve ruídos de longe a voz da sua filha e volta para casa à noite em um bairro escuro. Cada sombra de árvore que aparece, um assaltante pronto para atacá-la. Então, são ilusões catatímicas, tá? Beleza? E também agora ilusões do sentido. E eu achei muito interessante isso aqui, gente. Eu não sei se vocês já viram essa pegadinha, mas essa pegadinha, se você colocar ilusão da mão de borracha no YouTube, você vai ver.
A psicologia mais experimental, ela utilizou fenômenos das ilusões dos sentidos. É muito legal, gente. Não, é muito legal. Tem uma galera que só trabalha com isso, com ilusões dos sentidos. É muito interessante. Então, ilusões relacionadas ao próprio corpo. Então, a pessoa, ela imitou uma mão de borracha. A pessoa achou que a mão dela não era a mão verdadeira, mas sim a mão de borracha. Enfim, muito bom esse experimento. Muito bom. Também as ilusões visuais deflagradas por paradigmas experimentais, como essas ilusões aí que a gente tem. Que nem, por exemplo, a bolinha laranja, ela tem o mesmo tamanho. Tipo, a gente acha que é menor, sabe? Tipo, isso aqui, as varetinhas têm tudo o mesmo tamanho, certo? É muito legal. Eu acho incrível, eu me divirto com isso aqui. Enfim, e as ilusões, elas podem ser relacionadas a objetos móveis, de peso, de tamanho, a percepção de palavras faladas. Muito legal, né? Quem gosta disso, enfim. Também tem as ilusões de distorção da imagem no próprio espelho, muito que acontece muito frequente na esquizofrenia. Outros tipos também. Outros tipos também não tem mais, né? Que já acabou. Eu achei que tinha outro aqui, mas beleza. Já tô pensando no próximo capítulo. E aí também a gente vai falar agora das alucinações, que agora a gente vai estar num bloco grande, gigante, muito grande, que é as alucinações. Estão prontos? Bora lá então. Que é alucinação? É a percepção de um objeto sem que esteja presente. Olha só, lembra do outro que a gente acabou de ver aqui, que era a ilusão. A ilusão precisa estar presente, né? A alucinação é a percepção de um objeto sem que ele esteja presente, sem um estímulo sensorial perceptivo. Porém, a gente encontra uma dificuldade conceitual. Que dificuldade é essa? Se a percepção é um fenômeno sensorial que obrigatoriamente inclui um objeto estimulante, né? As formas de uma bola, o ruído de uma voz, o odor de uma substância química, é um sujeito receptor, como pode-se falar de uma percepção que não tem objeto, tá? Então, assim, se a definição da alucinação é percepção de objeto sem que esteja presente. Mas para ter percepção, eu preciso ter um objeto. Então, tá dando tchutchu, né? Tá dando ruim na definição. Então, entretanto, a clínica registra indivíduos que percebem perfeitamente a voz ou uma imagem com todas as características de uma percepção normal, mas sem a percepção real do objeto. Isso é incrível, né? Então, assim, ali vai confrontando direto com a definição. Esse fenômeno acontece e ele é descrito dessa forma. Pegou a ideia? Pegou. Muito legal, né? Então, assim, a definição é a percepção clara e definitiva de um objeto, voz, ruído ou imagem, sem a presença de um objeto estimulante. Isso que é alucinação. A gente tem as alucinações verdadeiras, né? Tem todas as características de uma imagem perceptiva real. Então, tem tudo aquilo lá. Nitidez, corporidade, projeção no exterior, constância, que a gente tanto falou. Incrível. Então, as alucinações, na grande maioria dos casos, são percebidas pelos dois ouvidos, dois olhos, duas narinas. Alguns casos muito raros são percebidos, sei lá, só com um olho, só com um ouvido, sabe? Normalmente é sempre nos dois. Isso é um ponto interessante até, né? E muito interessante também, ocorre na população sadia, sem nenhum transtorno, com a prevalência de 2 a 28%. Nossa, 28% é muita coisa, tá? Bem interessante. Então a gente aí também vai colocar em questão o normal, patológico, tá? Porque as alucinações, se tá em 28% da população, no máximo, né? No máximo. É um fator importante, né? Até 2% já em uma população mundial já é algo significativo. Enfim. Alucinações com pessoas sem transtorno. A gente vai falar muito sobre isso. Alucinações é muito interessante, né? Que em alguns casos a gente nem fala com as pessoas sem transtorno. Mas quando a gente fala de senso-percepção, alucinação, por exemplo, a gente também tem que dialogar com as pessoas sem transtorno, que elas têm essa condição, mas não necessariamente têm transtorno. Muito interessante isso aí. As alucinações sejam mais comuns em indivíduos com transtornos mentais graves, sobretudo as psicoses, né, esquizofrenia. Mas também elas podem ocorrer em pessoas que não têm tais condições, tá? Então, assim, na África do Sul, por exemplo, fez um estudo, né, revelou que 12,5% apresentavam alucinações
Essas pessoas tinham mais dificuldades em seus papéis sociais, mais buscas de serviço à saúde e mais tendências suicidas, revelando o significado clínico de tal fenômeno às populações não clínicas. Isso é um ponto bem relevante. E agora, outras características também dessas pessoas sem transtorno é que elas podem implicar em formas menos agressivas, menos expressivas, né, formas mais atenuadas, ainda sem expressão clínica de psicoses ou fases pré-clínicas. E também o autor ressalta que ele diz assim, né, entretanto, podem não estar em um contínuo com a psicose clínica, mas associadas à ansiedade, depressão ou ainda não tem qualquer significado clínico, mas sim significados culturais. Então a gente dialoga, eu acho incrível, né? Que agora a psicopatologia vai dialogando tanto com a cultura que a pessoa está envolvida. Tá? E como é importante a gente levar em conta esses pontos. Então, vai falar um pouco, né, as diferenças das alucinações entre populações clínicas, sobretudo aqueles que têm esquizofrenia, tá? E psicóticos, e não clínicas, tá? Então, as populações clínicas, né, aquelas pessoas que têm pacientes psicóticos, a maioria no caso, ocorrem com mais intensidade e duração do que as populações não clínicas. Acho que é muito interessante de definir, tá? Então, quando a gente está falando de pessoas com populações clínicas, está falando de pessoas que têm uma intensidade e duração muito mais fortes, tá? As alucinações verbais ocorrem com mais frequência, sobretudo em psicoses esquizofrênicas, e são percebidas como algo fora do controle e desprazeroso, ok? Então, aí a gente... É algo muito marcante, né? Porque a gente discute muito isso. O que é normal, o que é patológico. E a gente tem que entender que essas alucinações, nas populações clínicas, né, chegam a ser algo fora de controle, desprazerosos em determinados casos, ok? E aí, nas populações não clínicas, predominam as alucinações visuais, olha só que interessante, né? Em relação às audioverbais, né? Pessoas sentem que têm mais controle das suas alucinações e elas não são tão prazerosas quando comparado com aquelas populações clínicas, né? Nas psicoses. Parece haver, olha só que curioso isso aqui, achei muito curioso. Em populações não clínicas que residem em áreas urbanas, né? É mais comum ter alucinações em pessoas que vivem em áreas urbanas. Achei muito legal, né? Bora agora entrar em outro tópico, que é falar sobre alucinação e como isso se relaciona com estresse, ansiedade e problemas de sono. Alucinações muitas vezes geram desconforto, ansiedade e sentimentos negativos, geralmente, tá? E o que pode proporcionar, né? Humor, emoções negativas, ansiedade, estresse, disforias em geral, tem o poder de desencadear as alucinações de pessoas vulneráveis. Uma nota muito importante, tá? É um detalhe. Olha só o que ele disse, pessoas vulneráveis. Então, assim, eu tenho uma pessoa vulnerável e ela é submetida a humor e emoções negativas, a ansiedade, a estresse, e aí isso pode desencadear alucinações. Então, eu estou partindo de uma pessoa que já é mais vulnerável, entende? Então, assim, a ansiedade pode ser um fator muito importante para desencadear alucinações, como vozes acusativas, humilhantes e ameaçadoras. E aí, o autor, ele faz ele vai falando de outros aspectos, né? Como, por exemplo, problemas do sono. Sono ruim são associadas à reclusão de alucinações e delírios com pessoas com transtornos psicóticos. Então, eu retomando, né, que eu falei uma parte ali e depois fugi, mas é muito interessante, que assim, tem pessoas normais, certo? E tem pessoas com maior vulnerabilidade. A questão é, às vezes a pessoa, ela tem uma rotina muito conturbada, muito estressante, muito com problemas de sono e tudo mais. E às vezes a pessoa não tem nenhuma manifestação. Porém, tem algumas pessoas que são mais vulneráveis a isso. Então, eu acho que é muito importante entender a particularidade de cada paciente, tá? E é que é muito fácil a gente ditar regras para as outras pessoas, sendo que algumas pessoas são mais vulneráveis em alguns aspectos do que outras. Beleza? Aí, o autor também ressalta, né, que verificou-se também que sintomas psicóticos
né, delírios e alucinações audiovisuais ocorrem associadas à suscetibilidade aumentada ao estresse, preocupação aumentada em ameaças e estresse mínimos que são aberrantemente salientes para pessoas vulneráveis, com alto risco de psicose. E aí o autor faz isso, né? Então assim, esquema da relação de estresse e alucinações. Então assim, você tem uma pessoa com alta predisposição à vulnerabilidade à psicose. E essa pessoa é submetida a estresse, ansiedade e sono ruim. Aí isso pode gerar alucinação. E essa alucinação gera estresse, porque a gente já falou aqui que como essas alucinações, muitas vezes elas podem ter um impacto negativo muito forte no indivíduo. E aí vira esse ciclo aqui, né? Estresse causa alucinação, ansiedade, sono ruim, estresse causa alucinação. E uma coisa vai cair na outra. E isso só começa a partir do momento que você tem uma alta predisposição de vulnerabilidade. Então, é muito interessante, né? É claro que eu tô fazendo uma interpretação um pouco fora também, mas eu achei interessante você fazer essa associação e colocar esse fator aqui da predisposição e vulnerabilidade como um fator muito relevante para desencadear esse ciclo. Fez sentido? Espero que sim. Agora a gente vai falar dos tipos de alucinações. Estão preparados? Porque são muitos. Mas vai ser bem legal, gente. Vai ser muito legal. Porque eu falei assim, nossa, gente, sabe que eu vou falar de tudo? Eu podia ter resumido muito bem isso aqui. Mas eu achei tão legal. Tão legal. Então, assim, se você não achar tão legal, você vai pulando, tá? Mas eu achei muito legal. Então, vai ser divertido. Legal de interessante, né, gente? Porque isso, como a gente já falou, né? Causa problemas nas pessoas, né? E tudo mais. E pode causar muito sofrimento. Mas eu falo legal de interessante, tá? De curioso, de importante estudar. Bora lá então, pessoal. Vamos começar falando sobre as alucinações auditivas, que é o tipo mais frequente de transtorno. Bora entender então. A gente vai começar falando a gente pode dividir em dois tipos, né? Que é a simples e a complexa. A alucinação auditiva simples é mais simples, né? Se ouvem apenas ruídos primários, são menos frequentes que as alucinações auditivas complexas. Então, o mais importante aqui é a complexa, que ela é a mais frequente. Da simples, a gente tem o tinnitus, né? Que são aqueles desculpa se a expressão tá errada, né? Tinnitus, não sei se fala assim, tinnitus, enfim. A sensação subjetiva de ouvir ruídos, né? Aquele zumbido ou burburinho, cliques, estalitos, né? Podem ser contínuos ou intermitentes, pulsáveis. Pode ter essa mudança. Também ela é decorrente de doenças ou alterações do sistema auditivo mesmo, sabe? E de conexões auditivas centrais. Pode ocorrer entre 5 a 15% da população. E muitas vezes ela está associada a perdas auditivas concomitantes, tá? Então, eu ver esses estados, né? Enfim, 40 a 50% deles há comorbidades psiquiátricas como ansiedade e depressão também associadas. Interessante. Também tem uma relação muito grande com o sistema límbico, tá? Então aqui tá uma fotinha do sistema límbico, acho importante você saber o que está escrito e ver visualmente, né, para você associar algumas coisas. Então a disfunção cerebral do cérebro e nas áreas de circuitos relacionadas com a audição, bem interessante, tá? Sistema límbico, muita coisa, enfim. E aí tem essa doença de Meniere, desculpa se a expressão tá errada. E também pode ocorrer com doenças cerebrovasculares. Então é só para você dar uma olhadinha mais ou menos como é que funciona, sem entrar muitos detalhes, só por curiosidade mesmo, que é bem interessante. Agora vamos para a complexa, que é a mais presente, o transtorno mais comum. É mais frequente a alucinação audioverbial, então o paciente escuta vozes sem qualquer estímulo real. Olha que importante, sem nenhum estímulo real. São vozes que geralmente ameaçam ou insultam, tem um conteúdo, né, depreciativo, de perseguição. Na esquizofrenia também, a gente tem um caso muito interessante que impõe determinadas convicções ao paciente, deixando-os intrigados e assustados ao procurar aquela fonte de voz invisível, sabe? Que não é emitido por ninguém, tá ali, né? Então, aí a gente vai definir, a gente vai colocar em questão um ponto muito importante que é o insight, que a gente já viu na aula de entrevista clínica, que em relação a essas alucinações audioverbais, principalmente em pacientes com esquizofrenia, geralmente
ele é pequeno e constante, pequeno e ausente, tá? O que é um insight? O insight é você não tomar conta, quer dizer, o insight é você tomar conta do seu transtorno, tá? Você saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Você tem um pouco insight, é meio que você não sabe que aquilo é um transtorno, sabe? Então, assim, o paciente ele acredita que tais vozes não são não são produto do transtorno mental, mas uma realidade. E isso é um sintoma do insight pequeno, sabe? Da pessoa não ter um insight ausente ou pequeno. Então ela acha que realmente está acontecendo, que realmente existe um demônio, uma máfia, um grupo falando com essa pessoa. Tranquilo? E aí tem as alucinações schneiderianas, acho que fala assim, que são alucinações audioverbais em que as vozes comandam a ação e comentam a atividade. Nossa, deve ser muito ruim isso aí. Por exemplo, ela pode comentar, então, olha, João agora está indo beber água, agora ele vai lavar a mão, agora ele vai apertar a descarga. Ou pode comandar, tipo, lave a mão, ponha fogo em suas roupas, dê uma facada na sua barriga. Nossa, deve ser, tipo, tenso, né? Tenso. E aí, fez um estudo, né, com essas pessoas, né, que obedecem às vozes de comando. Muitas vezes está relacionado a pessoas com implicações graves, com risco de suicídio e de homicídio, tá? E tem algumas características como, primeiro, a voz tem a sonoridade de uma pessoa já conhecida pelo indivíduo. Segundo, o paciente tem um envolvimento emocional com essa voz. E terceiro, o indivíduo percebe a alucinação como uma voz que está real, que está ouvindo. Então são essas 3 características, tá? Também a gente tem a sonorização do pensamento. Existem outros fenômenos muito próximos a alucinações audioverbais, característicos da esquizofrenia. Então, são aqueles referidos como a sonorização do pensamento, ou eco do pensamento, né? E publicação do pensamento. Vamos definir cada um deles. Publicação do pensamento. O que é? A pessoa tem a nítida sensação de que as pessoas ouvem o que elas pensam no exato momento que está pensando. Isso é publicação do pensamento. Tranquilo? E tem a sonorização do pensamento. O que seria essa sonorização? Muito próximo do eco do pensamento. É experimentado por uma vivência sensorial de ouvir o pensamento no momento em que ele está sendo pensado. De uma forma repetida, logo após ter sido pensado, como se fosse um eco que fica ecoando. Então, você ouvir o pensamento no momento que está sendo pensado, sabe? Existem 2 tipos básicos de sonorização. Dentro dessa sonorização de 2 tipos. O primeiro é a sonorização do próprio pensamento. Então, é um fenômeno alucinatório, né, no qual vivencia é semelhante à alucinação auditiva audioverbal, em que o paciente reconhece claramente que está ouvindo os próprios pensamentos, escutando no exato momento que pensa. Então, tranquilo. Aí você tem o segundo tipo, que ele já é um pouco mais problemático, né? Que é a sonorização de um pensamento com vivência alucinatória delirante. É a experiência na qual o indivíduo ouve o pensamento que foram introduzidos em sua mente por alguém estranho, sendo agora ouvidos por ele. Então você tem esses 2 tipos de sonorização. Entendeu? E aí a gente vai entrar. E aí nesse capítulo ele fala muito de condições psicopatológicas ou condições diferentes, né? E vai falar muito do valor diagnóstico. Nesse caso, o autor faz uma tabela, tá? E se vocês quiserem dar uma olhadinha depois no livro, essa tabela, que apresenta transtornos psicopatológicos e neurológicos em que é mais frequente se encontram alucinações auditivas, né? Esquizofrenia, bipolar, mania, depressão, borderline, delírio, tá? E aí vocês podem ver com mais detalhes. E as alucinações audioverbais ocorrem com mais frequência nos transtornos da esquizofrenia, com o paciente tendo convicção marcante da realidade das vozes que ouve, então ele realmente acredita que aquelas vozes elas estão falando algo muito importante, algo que o indivíduo considera importante, às vezes ele não consegue discernir se aquilo é real ou não. Né? Muito presente também nos transtornos de humor, mais específico na fase de mania, também na depressão grave, e na depressão grave pode-se ouvir vozes com conteúdo negativo, de ruína, de culpabilização,
tá? E também você tem dois tipos de diferença, né? Que são os humor congruentes, ou seja, na depressão, a pessoa vê vozes com temas depressivos, na mania, com vozes com temas de grandeza, mas também tem um humor incongruente. O tema não tem nada a ver com o estado do humor do paciente. Então, as vozes acusatórias da mania e vozes religiosas da Virgem a vozes acusatórias da mania e vozes religiosas da Virgem na depressão. Então, sei lá, tipo, não tem nada a ver com o estado de humor. A pessoa, ela escuta vozes acusatórias na mania, assim, sem nenhum sentido, né? E, tipo, na depressão, vozes religiosas, sabe? Tipo, não tem nenhuma relação, assim, são meio incongruentes. Então, esses dois tipos. Beleza. Bom, o valor diagnóstico por um caso de sonorização do pensamento, ele acontece muito na esquizofrenia, né? Em fases iniciais de muitos quadros psicóticos. Agora a gente vai para outro. Não vai para outro não, calma. Aí também, o mundo parece estar sempre se transformando, parece morto, sem vida, vazio, ou sinistramente outro, estranho, né? Não se trata de um erro no julgamento, é importante isso, mas de fato o próprio mundo é percebido de outra forma. A visão do mundo é alterada e não julgamento sobre ele. Então é um detalhezinho bem relevante, tá? Beleza? E agora a gente vai para as alucinações musicais, que ela é pouco frequente, então vou passar bem rapidamente, que são audição de tons musicais e melodias de ritmos e harmonias sem a correspondência do estímulo externo. Então, geralmente, músicas pode ser que ela já ouviu, tá? Existem dois grupos, tem a alucinação musicais idiopáticas, que muitas vezes está relacionada a pessoas sem transtorno, tá tudo bem, aquela música que vem na cabeça. E tem as alucinações musicais sintopáticas, que aí de fato está associada a um transtorno neurológico ou psicopatológico. Tranquilo? O valor diagnóstico é muito comum em pessoas, mulheres idosas, também pode ocorrer em distúrbios neurológicos e neuropsicológicos, também em transtornos como depressão e esquizofrenia. Temos também a alucinação visual, que são visões, muitas vezes nítidas, que o paciente experimenta sem a presença de estímulos visuais, tá? Também é comum em doenças oculares, a gente vai ver já um caso bem interessante. Então a gente pode ter a simples, que é alucinações visuais simples, ou fotopsias, que o indivíduo vê cores, bolas e pontos brilhantes, tá? Tem os ecotomas, né, que são pontos cegos ou manchas no campo visual. Tem uma imagem bem interessante que fala disso, dos ecotomas. Então você vê essa mancha aqui, né? A diferença de uma pessoa normal e uma pessoa com escotoma. Eu falei errado, né? É escotoma, não é ecotoma, é escotoma. Também temos as complexas, que seria que pode incluir, né, imagens de pessoas, né, vivas ou mortas, familiares, conhecidos, partes de corpos, órgãos genitais, caveiras, olhos, né, ou entidades, demônio, uma santa, um fantasma, um elefante roxo, enfim. E também pode ser objetos inanimados, animais ou crianças, alucinações cenográficas, tipo visão de uma cena completa, sei lá, meu quarto pegando fogo. Né? Alucinação liliputianas, o indivíduo vê cenas de personagens diminutos, minúsculos, como por exemplo que a gente pode ver nessa imagem. Tá? E agora a gente vai ver também o valor diagnóstico dessas alucinações visuais, que pode acontecer em estado de fadiga, né? Que é aquele cansaço bem intenso, né? De emoção intensa. Pode ser alucinações hipnagógicas, a gente já vai ver um pouquinho depois disso, em outros casos, né? A hipnagógica é quando a pessoa está dormindo, tá? Em estado de adormecimento, né? Fase REM, fase não REM, tudo tal. Alucinações também hipnopômpicas, que é na fase de despertar, tá? E aí que entra aquela questão, do paralisia do sono, enfim, outras questões. Então, a alucinações visuais simples, muitas vezes é causada por enxaqueca, doenças oftalmológicas, perda total de visão, epilepsia, esquizofrenia. E as complexas, né? Tem uma maior prevalência em pacientes com transtornos mentais, neurológicos, tá? Quando o paciente, né, sobretudo idoso, tem alguma intoxicação, né? Possibilidade também, isso mostra uma possibilidade de causa ou doença orgânica, tá bom? Temos também a demência de corpos de Lewy, tá? Muito frequente em idosos
de alucinações visuais prominentes, né? É uma condição muito presente em idosos, que pode causar alucinações visuais, né? Declínio cognitivo, flutuação de nível de consciência e posteriormente a evocação de doenças e sintomas extrapiramidais. Quando a gente fala de sintomas extrapiramidais, a gente está falando de sintoma causado por distúrbio de vias nervosas que são utilizadas para a gente controlar aqueles movimentos voluntários que a gente tem. Tá? É muito comum também na DCL que a alucinação costuma acontecer no final do dia, associada à alteração da consciência, transtornos do sono e sonhos vividos, tá? Só pra você ter uma imagem aqui, né, que quando a gente fala de corpo de Léo, a gente tá falando dessas inclusões citoplasmáticas esféricas que são encontradas nos neurônios, tá? Bem complicado. Também a gente tem a doença de Parkinson, que está nesse mesmo grupo, e muitas vezes essas alucinações, da maior das vezes visuais, elas indicam um pior prognóstico, tá? Implicam em um maior risco de desenvolvimento de demências. E aí a gente tem a síndrome de Charles-Bonnet, que muitas vezes com frequência em pessoas com graus variáveis de déficit visual, tá? Pacientes geralmente, em 90% dos casos, eles têm insight, então sabem que essa experiência ela é alucinatória, que ela não condiz com a realidade, sabe que isso é um transtorno, uma disfunção. Muitas vezes essas pessoas com síndrome de Charles-Bonnet, elas têm a inteligência, as funções cognitivas mantidas, tá? E ocorre maiormente em idosos. Aí é o mesmo título, né, que ficou meio apagado, né? Envolve imagens de animais, flores, árvores, veículos, né? Pode ser colorido, preto e branco, pode haver alucinações simples, enfim, luzes, nuvens, formas, etc. O paciente sente nessa mesma aqui, né? Ah, tá, essa aqui já é outra, né? Que é o síndrome de... Ai, o nome sumiu, né? Alucinações táteis. Esse aqui é alucinações táteis, que o título aí ficou apagado. Mas em alucinações táteis, né? O paciente sente espetadas, choques ou insetos pequenos e animais correndo sobre a pele, né? É frequente também nos genitais, tá? Então, forças estranhas tocam, cutucam ou penetram esses genitais. Também é muito comum... Muito comum alucinações táteis com pequenos animais ou insetos. Geralmente ocorrem associados a delírios de infestação, né? E também a acarofobia ou parasitofobia também está presente, tá? Muito comum em esquizofrenia e no delírio tremens e nas psicoses tóxicas, tá? Também temos alucinações olfativas ou gustativas, né? Que são pouco comuns, então vou passar bem rápido aqui. Então você tem 3 tipos, né? A hiperosmia, né? Que é a sensação anormalmente aumentada. E a hipo, né, que é a redução, tá, do sentido. E a anosmia, que é a perda total, tá. Foi muito comum também no Covid, né, a perda de olfato, paladar, enfim. Tem a parosmia, que é a ilusão do olfato, então a distorção perceptiva do olfato, quando algo real estimulado nesse sentido. Tem a síndrome da autorreferência olfatória, que é o seguinte, o paciente sente um cheiro por exalando de algum orifício do corpo, tá. Então pode aparecer isso também. Temos também as olfativas, né? O odor de coisas podres, cadáver, fezes, um pano queimado, gás de gasolina, né? E é muito interessante que essas sensações olfativas normalmente vêm acompanhadas muito com uma forte impacto emocional nelas, tá? Então isso é um detalhe interessante. Pode ocorrer na esquizofrenia, né? E na epilepsia do lobo temporal, geralmente precedendo. Acho que é interessante, né? Que você vê que essa pessoa começa a ter essas alucinações, pode estar precedendo crises epiléticas generalizadas, né? Crises parciais complexas e crises de enxaqueca, né? Como se o corpo estivesse avisando. Interessante, né? E agora eu vou até pôr o óculos, que eu tô até meio... A vista já tá meio cansada. Enfim, aí... A gente também tem um exemplo que o autor dá, né, nessas alucinações olfativas e gustativas. Por exemplo, um paciente com esquizofrenia sentiu um forte cheiro de pus que provinha do seu próprio abdômen, né? Então uma alucinação autocósmica. Também as alucinações olfativas costumam ter impacto
pessoal especial, podendo estar relacionado a interpretações delirantes. Então, assim, sinto o cheiro de veneno de rato na comida, pois estão tentando me envenenar. Também nas gustativas, o paciente sentia na boca um sabor ácido de sangue, de urina, né? Então, pode acontecer também. E o valor diagnóstico é muito presente também na esquizofrenia, na depressão grave, em casos de traumatismo craniano também. E a gente também tem em casos de pacientes com transtorno alimentar após o uso da bupropiona, tá? Então é interessante a gente ter um breve conhecimento sobre essas questões farmacológicas, tá? Porque alguns medicamentos podem causar essas alucinações, tá? É claro que não são em todos os casos, tá? Mas é importante saber que existe, eu acho, né? Um pouco. Enfim. Vamos falar de alucinações senestésicas, somáticas e sinestésicas, tá? São sensações incomuns, claramente anormais, tá? Em parte dos órgãos do corpo, como o sentir do cérebro encolhendo, o fígado despedaçando, as mãos esfarelando. Muito característico da síndrome de Cotard, que ocorre em depressões graves ou com marcantes ansiedade. Exemplo, um paciente percebe uma víbora dentro do abdômen que se move para lá e para cá. Nesse caso, é difícil a diferenciação de alucinação somática e delírio como referente ao corpo, né? Então, tem algumas definições que vão convergindo, né? E também vamos saber a diferença de senestesia para senostopatia, tá? Senestesia são de respeito a sensações difusas no corpo, com bem-estar físico, fadiga, fome, náusea, fraqueza muscular, não sabe explicar muito bem. Tem a senostopatia, que é alterações na sensibilidade geral do corpo, como sentir os órgãos internos contorcendo, encolhendo, esticando, né? E normalmente a gente não sente nossos órgãos internos, alguns. Então, sentir encolhendo, contorcendo, são alterações de sensibilidade bem diferenciadas, né? Tem as alucinações sinestésicas, tá? São relacionadas a movimento. Eu gosto de coisa mais sinestésica, coisa que tem mais movimento, né? Como sentir do corpo afundando, as pernas encolhendo, um braço se levantando, né? E normalmente não são aí o autor fala, né, que normalmente a gente não sente os nossos órgãos, como o fígado, o rim, como o nosso cérebro. E a alteração da sensibilidade nesses órgãos às vezes é descrita como alucinação corporal e às vezes um delírio de referência ao corpo. Ok? E aí também a gente tem a alucinação somática oral, né? Que em geral ocorre em pacientes adultos ou idosos, frequentemente na depressão ansiosa, que seria uma sensação marcante e desagradável na boca, né? Queimação, como se houvesse moedas ou arames na nossa boca. Então essa é um tipo de alucinação e muito comum em depressões graves, esquizofrenia, transtornos psicoorgânicos, né? No delírio de Cotard também ele é bem presente. Ok? E aí também, né, tais alucinações no delírio de Cotard, pois os órgãos internos não são normalmente percebidos, ou seja, é a ideia, tá, do encolhimento ou desaparecimento do fígado, do coração, e não a falsa percepção. Um detalhezinho assim, tá? E aí também a gente tem que na alucinação sinestésicas e sinestésicas, na dúvida entre os diagnósticos de alucinação somática ou delírio somático, tem que se considerar, olha só que interessante, na alucinação, quando tem a predominância do aspecto sensorial da experiência. Beleza? Alucinação, aspecto sensorial. Já no delírio, são aspectos das ideias, são mais predominantes. Então, na alucinação é mais a parte sensorial, no delírio é a questão mais das ideias. Então, esse aqui é o diferencial das duas. E aí, denomina-se quando verdadeiras alucinações, e não ilusões perceptivas, verdadeiras alucinações, são desencadeadas por estímulos sensoriais. Exemplo, quando se abre um chuveiro, um torneio da pia, aí depois, né, com esse estímulo, depois que começa a ouvir vozes, tá? Então, foi desencadeado por um estímulo visual. E a diferença de ilusão para alucinação funcional. Ilusão
é a deformação de uma percepção de um objeto real que está presente, tá? E na alucinação funcional é a ausência do objeto, apenas desencadeado por um estímulo real, tá? Então não tinha o objeto em si, mas foi um estímulo real. Tranquilo? Ufa. E o valor diagnóstico, né, o mais comum, é mais encontrado na esquizofrenia e no transtorno esquizoafetivo. Muito fenômenos próximos a alucinações funcionais, o reflexo são as sinestesias e o mind feeling. Eu não sei falar isso aí, meu Deus do céu. Vamos entender o que é cada um desses. O que é sinestesia? Tá? É uma estimulação de um sistema ou via sensorial desencadeia por percepções também de outro sistema sensorial, ou seja, né, ao escutar um som, o indivíduo percebe uma luz vermelha em seu campo visual ou sente um cheiro. Então, uma área sensorial é associada a outro sistema sensorial, tá? Isso que é a sinestesia, ok? E esse nome que eu não consigo pronunciar, que seria a sensibilidade ou sensação conjunta, quando o estímulo aplicado a uma região corpórea deflagra sensações táteis em outras, tá? Então, é basicamente essa a questão. Então, eu sinto, sei lá, algo no meu braço, sinto na perna, enfim. São experiências alucinatórias, nos quais alucinações, pro caso, né, eu tô falando, mas sem falar do título, né, no caso para alucinações combinadas multimodais ou polimodais. O que acontece? São experiências alucinatórias, nas quais ocorrem alucinações de várias modalidades sensoriais. Então, por isso que é polimodal, multimodal. Então, é tanto visual, auditivo, tátil, ao mesmo tempo ou sucessivamente. Então, o indivíduo vê uma pessoa que não existe e fala a ela, toca ela, conversa com ela, escuta ela também, né? Então, torna tudo isso um pouco mais complexo. Então, a gente também, né, que ocorre com maior frequência em síndromes que ocorre alteração do nível de consciência, mas também pode aparecer na esquizofrenia ou em formas curiosas de alucinação, como a síndrome do País das Maravilhas. Aí temos vários tipos, né? Temos a metamorfopsia, que é o seguinte: o paciente relata experimentar alteração na percepção do tamanho dos objetos e das partes do seu corpo ou do organismo. Tá? Então, o tamanho vai alterando. Então, algumas coisas parecem muito pequenas, outras muito grandes. Tem as alucinações liliputianas, que a gente já falou, né? Que é uma percepção muito distorcida do tamanho dos objetos do mundo. Beleza? E aí também tem as extracampinas, né? Que é lá de Campinas, brincadeira. São alucinações experimentadas fora do campo senso-perceptivo habitual, né? Que é bem diferente isso aqui, né? Que quando o indivíduo vê nitidamente uma imagem às suas costas ou atrás da parede. Então, fora do campo perceptivo habitual, tá? Senso perceptivo habitual. Então, além de ver e ouvir, sentir a presença de uma pessoa, bem como seus movimentos fugazes atrás ou ao lado de si mesmo, tá? Pode aparecer no Parkinson, na epilepsia, né? Pode também pessoas sem transtorno, são descritas naquelas que passam por situações de grave de risco de vida, como navegadores, alpinistas, e também exploradores polares, tá? Então, a gente tem a alucinação autoscópica, que é a alucinação visual, que também pode ser apresentada em componentes táteis e sinestésicos, que o indivíduo enxerga a si mesmo, vê seu corpo como se estivesse fora dele, ou contemplando, sabe? Então, esse caso aqui, né, é um fenômeno meio raro, tá? Tem também essa, eu não sei o nome disso aqui, Doppelganger, certeza que eu falei errado, né? Doppelganger, enfim, que é um fenômeno duplo, ou fenômeno duplo, né? Sensação que há um eu dentro do próprio corpo e um eu fora dele. E aí a gente vai ter a ideia da cultura, tá? Tem então aspectos culturais na Europa que a crença é que o indivíduo será visitado pelo seu duplo pouco antes de morrer. Então você vai ver uma pessoa muito parecida com você, tá? Como pacientes com lesões cerebrais, delírio, esquizofrenia e intoxicações é muito presente. Muito interessante essa cultura, né?
Também tem a sensação de presença, né? Que seria uma nítida sensação de um ser invisível que acompanha, tá? Então, embora o paciente seja crítico em relação à natureza ilusória da experiência, a sensação é tão forte que alguns chegam a sentir o impulso de oferecer alimento ou a cadeira para essa pessoa sentar. Então a pessoa ela tem essa nítida sensação de um ser invisível que está acompanhando essa pessoa. Interessante, né? Muito presente em síndromes psicoorgânicas, epilepsia, enxaqueca, intoxicações e esquizofrenia. Ok? Também tem as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, né? Nas alucinações visuais, vê-se imagens caleidoscópicas, que são essas imagens assim, né? São imagens caleidoscópicas. Padrões geométricos, luzes, flashes, animais, pessoas, faces, cenas, enfim, tá? As hipnopômpicas é quando o indivíduo está despertando e as hipnagógicas é quando no momento que está adormecendo, tá? E ambas são frequentes desprazerosas associadas ao sentimento de medo e também ao sentimento de ameaça, tá? É muito frequente também na... Nossa, eu cortei meu dedo. Na narcolepsia, tá? Quando a gente fala narcolepsia, é aquele transtorno do sono, que a pessoa apresenta uma brusca sonolência marcante e uma fraqueza muscular muito marcante também, tá? Também a frequência nessa doença, alucinações hipnagógicas se é associada a ataques de sono, né? Muito comum também. Também a gente tem na narcolepsia, as alucinações hipnagógicas são mais frequentes, né, hipnagônicas são menos frequentes e podem ocorrer sequências de episódios de cataplexia, que é o que é cataplexia? É relaxamento profundo dos músculos esqueléticos, com a queda no chão, a pessoa pum, né, desmaia, ou paralisia do sono, sensação de paralisia motora marcante na transição do sono-vigília, também bem complicado, né? Nem sempre, ponto muito importante, você ter esses tipos de alucinações é um sinal de transtorno, tá bom? Porque ela é muito marcante, muito presente na população, tipo 25% dos adultos, 18% dos adultos. É muita coisa mesmo. Ufa! Acabamos esse bloco gigante de alucinações. Agora a gente vai para outro bloco, que é alucinose. Bora lá, gente. Bora lá então. Bora entender um pouquinho, então, como é essa alucinose. Funciona da seguinte forma. É uma alteração na sensopercepção que o paciente percebe a experiência alucinatória como estranha à sua pessoa, tá? Então, a gente já tem um diferencial bem importante. Ele percebe a experiência alucinatória. Tem uma distância entre a pessoa e a alucinação. A característica das alucinoses é serem adequadas e imediatamente criticadas pela pessoa, reconhecendo aquele caráter psicopatológico, tá? Embora o paciente veja a imagem ou ouça o ruído, em pacientes com psicose, como a gente já descreveu as características de pessoas com psicose, ele tem a ausência dessa crença, a ausência dessa ideia de criticar e saber reconhecer que aquilo é patológico. Lembra? Quem tem psicose muitas vezes não consegue distinguir muito bem, né? Tem uma distinção muito boa, ok? Aí, essa imagem eu achei tão bonitinha da poção aqui, achei tão legal. Enfim. O indivíduo permanece consciente de que aquilo é um fenômeno estranho, patológico, que não tem nada a ver com a sua pessoa e estabelece um distanciamento entre seu self e entre seus sintomas. Tá? Então, essa é uma diferença da alucinose muito importante. Muito comum também em alucinação neurológicas, em quadros psicoorgânicos, né? Em intoxicação por substâncias alucinógenas, como essas aí descritas. E há uma diferença agora de alucinose para alucinação. Olha só que interessante. A alucinose é um fenômeno periférico ao eu, tá? Na periferia, certo? Enquanto a alucinação está no centro do eu. A alucinose está na periferia e a alucinação está no centro. A alucinose é como se o indivíduo assistisse uma cena de uma peça terrorífica, como se estivesse na plateia, ele está lá assistindo. Na alucinação, seria o ator. Ele está ali atuando, está participando, vive e sofre aquela trama, entendeu? Basicamente, essa é a diferença entre alucinose e alucinação.
Alucinose penducular de Lamard, sei lá. De natureza em geral visual, né, ou visoacústica, tipicamente vívida e brilhante, parece ser algo muito real, tá? Pode ter figuras, animais, pessoas, costuma acontecer também no final do dia, né? E pode haver um pouquinho da turvação de consciência. É parecido com alguns transtornos que a gente já viu. Também tem um diferencial que essas lesões, né, pode ser causada por lesões vasculares, e aí tem muito esse exame, acho que não é muito da nossa área da psicologia, mas a área da neurologia, né, essa questão dos pendúculos cerebrais. Também são muito envolvidos em áreas do mesencéfalo, próximo aos núcleos da RAF, ao tálamo. Tá aqui o mesencéfalo aqui, só para vocês lembrarem mais ou menos onde é que fica, né, o tronco encefálico é tudo isso aqui. Enfim, não vamos entrar em tantos detalhes aqui. Temos a alucinose auditiva, muito comum na alucinose alcoólica, tá? Então, ocorre em indivíduos com dependência crônica de álcool, consiste em vozes que falam do paciente na terceira pessoa, né? Então, pensa, olha como o João está sujo hoje. A Maria mesmo é uma covarde, sabe? Essas vozes que ficam em terceira pessoa. É interessante que aparece a preservação de nível de consciência, e muitas vezes o paciente apresenta crítica em relação a essas vivências alucinatórias, reconhecendo que isso é patológico, né? Então isso é muito característico da alucinose. E também a pessoa pode estar tanto embriagada, como também ela pode estar sóbria. Também é comum ilusões e alucinações visuais em pacientes com o delirium tremens. Ok? E agora a gente vai entrar em outro tópico, que são as possíveis causas e teorias etiológicas das alucinações. Ok? Então, as alucinações são estudadas há mais de 2 séculos com muitas controvérsias e possíveis causas. E aí lembrando que a gente vai naquela ideia, né? Nossa, por ter várias teorias, isso é um problema? Algumas pessoas vão enxergar isso como um problema, porque se tem várias teorias é porque não descobriram ainda a melhor teoria possível, isso causa uma inconsistência, uma fragilidade teórica. Outras pessoas vão dizer que ter muitas teorias é bom, porque se a vida é complexa, é muito melhor você enxergar de vários ângulos diferentes. Isso mostra como o assunto é complexo por ter várias teorias. Então, enfim, tem várias ideias, né, que defendem ou não defendem essa questão de ter várias teorias. Um ponto bem curioso que eu achei, que é o seguinte: o fato dos medicamentos antipsicóticos serem eficazes na redução de alucinações de diversos tipos e de diferentes etiologias sugere a existência de mecanismos comuns na base de todos os fenômenos alucinatórios. Isso é uma discussão muito interessante, né? Que a partir do momento que você descobre fatores em comuns entre fenômenos, você consegue classificá-los, você consegue entender, compreender de uma maneira muito mais profunda, muito mais interessante e consequentemente ajudar mais pessoas. Aí eu coloquei o álbum do Belchior de alucinação, bem aleatório mesmo. Bora então ver várias abordagens que enxergam as alucinações, entender suas causas, seus motivos, enfim. Vamos começar pela fenomenologia. Numa abordagem fenomenológica, diz o seguinte: as alucinações surgem em um contexto de transformação profunda da experiência subjetiva do sujeito pela psicose. Há uma alteração no senso natural de si mesmo. É uma tendência a perceber os fenômenos do dia a dia como transformados, plenos de sentido anômalos e incompreensíveis. E aí ele traz a ideia da passividade, que as alucinações reforçam esse estado de passividade, gerado pelo senso de perda de controle que produzem em sua vida diária. E aí ele salienta, né, que a experiência alucinatória ela pode ter 2 tipos, que seria a normal e a alucinatória. Né? A experiência normal consiste seria a consciência se dirige ao mundo para construir um significado. Essa é uma experiência normal. Agora, quando a experiência alucinatória, o mundo que invade a subjetividade da pessoa, produzindo uma reconfiguração na qual o senso de agência perturba-se profundamente e a experiência revela um mundo que é fonte de ameaças constantes, segundo esse autor. Tá? É claro que
vamos ter diversas explicações fenomenológicas. E aí, vários autores vão dizer outras coisas, tá? Que nem esse exemplo aqui, é uma abordagem... a gente tá fazendo um resumão, um super resumaço, né? Que nem as perspectivas psicanalíticas das alucinações. O autor vai ser bem breve também, que ele vai falar assim, que a base das alucinações é constituída a partir de necessidades e tendências afetivas, desejos, sobretudo conflitos do inconsciente. Então, assim, o indivíduo projetaria no espaço exterior seus desejos, temores e conflitos recalcados. Aí as alucinações verbais poderiam representar, no caso da psicanalítica, né, a autoridade dos pais, professores, chefes, sentimento de culpa ou gratificação. Ele destaca também a questão da projeção, né, que seria alucinações fariam parte de um processo defensivo com base em um mecanismo de defesa do ego. E aí, eles vão falar, né, várias representações da psicanálise e tudo mais, e vai falar que as alucinações seriam um produto análogo ao sonho, tá? Então, representariam de fato um grande movimento do inconsciente que o aparelho psíquico compreende no sentido de expulsar do seu interior conflitos insuportáveis, um material recalcado, impossível de ser aceito pelo eu consciente. As alucinações verbais refletem a experiência social em uma pessoa com graves problemas de interação pessoal, ansiedade e desmoralização, como é o caso de muitos sujeitos psicóticos. Esse é o desenho do Freud. Beleza? Agora a gente vai para uma teoria que eu achei bem legal, que é a teoria irritativa ou disfuncional cortical. E ela é bem interessante, gente, se liga só. A noção que alucinações, né? Esse é um dos estudos do Augusto Tamburini sobre as alucinações, né? As noções de que as alucinações corresponderiam a lesões irritativas ou disfuncionais em áreas cerebrais corticais relacionadas à percepção complexa foi introduzida no final do século XIX por autores como esse que eu acabei de dizer. E o que ele estudava? Era o seguinte, ele confrontava duas hipóteses da época que eram muito fortes, tá? Para tentar entender as alucinações. O que essas hipóteses da época falavam? Que primeiro, existia uma origem periférica nos órgãos dos sentidos, né? Lembrando aquela questão, né, de você ter o estímulo, aí você tem a parte da sensação, aí depois a percepção, enfim. Aí depois você tem o 2, que é a origem central, né? Tem a origem periférica e a origem central, que as alucinações surgiram nas áreas de onde provêm as ideias do cérebro. E aí, o Tamburini defende a tese que as alucinações não são geradas em nenhum dos dois polos extremos. Não é gerado na parte periférica nem na parte central, mas surgem de áreas cerebrais que conectam as impressões sensoriais com os conteúdos de memória sensorial das respectivas áreas centrais. O que significa isso? Que o foco seria na questão, né, das áreas cerebrais que conectam as impressões sensoriais com os conteúdos de memória sensorial. Então ele vai enfatizar um pouco a questão da memória, né, e não a questão de origem periférica e central. Tá? Bora entender um pouco melhor. Olha só que interessante. Para esses autores, né, que foi citado, lesões destrutivas, então você teve alguma lesão que destruiu uma parte do cérebro, produziriam déficits motores sensoriais, tá? Quando ocorrem em áreas motoras sensitivas primárias. Porém, né, lesões irritativas ou disfuncionais nessas mesmas áreas poderiam produzir fenômenos novos, anômalos, como convulsões, movimentos anormais, né, como parestesia e tal. E aí, o que o autor fala, né? Entretanto, quando uma lesão é destrutiva ou irritativa, ocorresse em áreas sensoriais secundárias ou em regiões associativas relacionadas à linguagem, memória ou percepção complexa, ocorreriam então as alucinações. Então, as alucinações só ocorreriam se atingisse essas áreas de linguagem, de memória, de percepção complexa. Olha só que interessante, né? O que chega a essa conclusão. Então, ele faz um exemplo. As vozes do alucinado, ou seja, as alucinações auditivas verbais, seriam produto de hipotéticas áreas hiperativadas. Então, uma área do cérebro hiperativou demais, ativou muito,
né? Teve uma descarga irritativa em regiões associativas da linguagem da memória semântica. Então, teve uma ativação muito forte na área de linguagem e na área de memória do cérebro da pessoa. E aí, estudos indicam haver um estado de hipervigilância, né, em pessoas com quadros psicóticos agudos, e alucinações reforçam a ideia de que, nos quadros alucinatórios, uma hiperexcitabilidade geral do sistema nervoso parece ser um fator relevante para o desencadeamento de alucinações. Então, a hiperativação de algumas áreas do cérebro seria uma das causas, um dos motivos, um dos fatores para essas questões das alucinações. Bem interessante, né? E aí a gente vai trazer um pouquinho as alucinações como fenômeno de deaferentação e liberação neuronal. Nome difícil, né, gente? Só nome difícil. Bora lá. Esse aqui é muito interessante também, porque ele diz, mas seguindo na linha de tipo assim, se existe uma série de... Um dos motivos para você ter algum tipo de alucinação é a falta de estímulos externos. Então, assim, com a ausência de estímulos externos, você geraria uma certa alucinação. Então, vamos entender a base dessa teoria. É o seguinte, né? A base dessa linha de hipótese causal é o seguinte: as alucinações ocorrem com maior frequência em indivíduos com déficit sensorial. Então, sei lá, a pessoa escuta com 50%, sabe? A pessoa ela tem uma visão de 30%. E aí o que acontece? Muitas dessas alucinações desaparecem com estímulos sensoriais externos. Sei lá, a pessoa ela vê uma luz forte ou ela escuta um som no rádio. E aí ocorre o fenômeno da liberação neuronal associado à deaferentação, que é a redução de aferências, de estímulos que chegam ao cérebro, por privação de estímulos sensoriais. Ou seja, você tem uma privação de estímulos, então você está ouvindo uma música, porém, você é privado disso porque você só escuta 30%. Então você tem menos estímulos, certo? E esse menos estímulo seria o problema. Porque, acompanha comigo esse raciocínio. Seria plausível o sistema nervoso, ao ser privado de estímulos externos, produzir ele próprio algum fenômeno sensorial para manter o equilíbrio, a homeostase, ou seja, um certo nível de ativação de funcionamento básico. Então, para não deixar aquilo, não sentir nada, não produzir nada, ele produz ele mesmo, entende? E aí ele fala assim, né, que os quadros alucinatórios de deaferentação mais típicos são alucinações auditivas musicais, para quem tem déficit auditivo, vívidas alucinações visuais, para quem tem pessoas com déficit visuais, alucinações olfativas, para quem tem essa perda de capacidade de sentir odores. Então, a pessoa que não consegue sentir mais cheiro, ela começa a ter alucinações de cheiro, sabe? Por causa esse mecanismo que a gente tem para conseguir chegar na homeostase. Que interessante, eu achei super interessante isso aqui. Aí tem a síndrome do Charles-Bonnet, que a gente já falou um pouquinho, né? Que ocorre alucinações visuais com percepções visuais completas, reconhecidas pelo paciente como irreais, não acompanhadas de redução de nível de consciência. Então, não reduz a consciência e a pessoa tem consciência que aquilo é real, tá? E essas alucinações, elas costumam ser claras e marcantes, né? Então, vívidas. É bem interessante, né? Bem interessante essa condição. E aí, normalmente, essas alucinações visuais é para quem tem algum déficit visual, tipo a pessoa tem cegueira, tem catarata, enfim. Aí tem uma tabelinha em que são apresentados de modo resumido as diferentes características de alucinações, em contraposição com as alucinações tipo da epilepsia e de psicose funcionais. Caso você queira ver, tá aí e também tá no livro, tá? Não vou entrar muito a fundo porque a aula já está gigante, tá bom? Vamos falar então da teoria de desorganização global e o funcionamento cerebral e mental. Perceba só que a gente vai ter um diálogo muito grande com a teoria que a gente viu no tópico passado. O tratado de Henry A. sobre as alucinações é bem parecido, né? Então seria a ideia que alterações globais e amplas do funcionamento cerebral produziriam a perda das inibições,
mais desenvolvidas filogeneticamente, complexas do ponto de vista funcional, permitindo de circuitos gerais inibidos. Então, a perda de inibições gera circuitos em geral inibidos. Vamos tentar entender isso aqui. A perda de inibições superiores favoreceria o surgimento de fenômenos patológicos. Tá? Então, você perdeu as inibições e isso geraria quadros psicopatológicos, como alucinação e ilusões. Tá? E também haveria um processo global de desorganização do cérebro crescente em diferenciação entre o mundo perceptivo e interno e externo, tá? E as alucinações seriam tentativas, olha só que interessante, a alucinação seria a tentativa de superar esses déficits, né, de dar conta, de suplantar esses déficits em estruturas mentais mais sofisticadas. Então, assim, seu cérebro identifica um determinado problema, olha, alguma coisa tá meio alterada, então eu vou tentar ajustar formas de conseguir lidar da melhor maneira com isso. Aí você tem um modelo organogômico, em que as alucinações devem ser compreendidas num contexto psicopatológico amplo da saúde mental, tá? E as alucinações interagem, dialogam, influenciam e são influenciadas pelo quadro delirante, resultado da transformação profunda do mundo mental do paciente pela psicose. E aí ele, para finalizar, ele alerta considerar as alterações sensoriais simples, estanques e mecanicamente isoladas de todo um processo patológico cerebral não é compreender a natureza. Então, você precisa entender que isso é algo fluido, é algo que se move, é algo que é dinâmico, tá? Que não é algo estanque paralisador. É basicamente isso. Aí, por fim não, né? Tem mais uma. Tem a teoria das neurobioquímica das alucinações, que aí quando a gente fala de neurobioquímica, seria falar de serotonina, de dopamina, de acetilcolina e esses neurotransmissores. É muito importante, né, que os mais importantes alucinógenos, né, e também os medicamentos como a dimetilpitamina e a mescalina, as substâncias dopaminérgicas usadas rotineiramente na prática clínica, né, como a levodopa e a bromocriptina também. No caso, a bromocriptina e a outra, a levodopa, são os medicamentos, né? A dimetiltriptamina e a mescalina não, tá? Confundi, perdão. Substâncias de ação anticolinérgicas, quando usadas em doses altas, podem também produzir alucinações. Então, isso é um ponto interessante, né? Os medicamentos podem produzir alucinações, assim como as drogas também, né? As drogas ilícitas. Travou aqui? Não, destravou. As alucinações induzidas por agentes serotoninérgicos, dopaminérgicos, geralmente aparecem com a preservação de nível de consciência, ocorrendo alucinações claras e bem formadas, né? É um ponto interessante. E alucinações por anticolinérgico, estão associadas ao rebaixamento de nível de confusão mental. Interessante, quando mexe com essa parte mais colinérgica, altera nosso nível de consciência, né? E postula-se que a alucinação em indivíduos com transtornos mentais esteja relacionado possivelmente, e olha lá, já integrando o que a gente já viu, que seria a hiperativação dos circuitos serotoninérgicos e ou os circuitos dopaminérgicos. E para finalizar, a gente falar um pouquinho do GABA e do glutamato. Muito se tem falado, né, que o glutamato, mas também o ácido gama-aminobutírico, né, estão associados ao fator muito importante nos sintomas psicóticos, né? E aí seria muito fala, né, da hiperativação dos lobos temporais, que são esses lobos aqui, tá? E esse aqui é o GABA, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho, tá? E aí ele diz o seguinte, né, que a hipótese glutaminérgica, gabanérgica, das genes alucinações formula, entre outros aspectos, que as alucinações auditivas iniciariam pela hiperativação dos lobos temporais, sobretudo na parte da linguagem, né, e que geraria o foco atencional para processos mentais internos do indivíduo, não sendo o processo refreado pela hipoativação do frontal. Então a gente sempre... Não, quer dizer... As pessoas muitas vezes falam muito do lobo frontal e da hipoativação, mas muitas vezes não necessariamente, né? Não sendo o processo refreado pela hipoativação do lobo frontal.
Enfim, haveria assim um desbalanceamento excitatório-inibitório mediado por disfunções em processos neuronais relacionados ao glutamato e ao GABA. Ok. Vamos para a última teoria, que é uma teoria bem importante, que a gente vai falar bastante sobre ela, que é a teoria da alucinação como transtorno da linguagem interna. Bem legal. Inner speech. Essa parte é bem curtinha e é o seguinte, né? A teoria da alucinação como transtorno de linguagem interna revela uma coisa muito interessante, que é assim, as alucinações auditivas verbais, as vozes que a pessoa ouve, são explicadas como pensamentos verbais do próprio paciente que falsamente percebe como de uma origem externa, seria uma terceira pessoa. E não, olha só que interessante, e não o que seriam de fato, ou seja, as vozes internas ou pensamentos próprios. E aí, o processo psicopatológico básico das alucinações residiria onde? Então, na incapacidade do paciente de discriminar e de monitorar suas próprias produções mentais. Sua linguagem interna, inner speech, em contraposição às percepções vindas do meio externo. Aí dialoga com a que eu falei no início da aula, tá? Há 1h30, há 1h40 atrás, que eu falei, né, que essa questão de discriminar, monitorar, avaliar era muito importante. E aí a parte psicopatológica seria essa ideia de você não conseguir fazer essa discriminação bem feita. Tranquilo? E aí isso tem muito a ver com a ideia cognitivista, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco dos estudos das neurociências e neuroimagem funcional, como RM, funcional, PET scan, das alucinações, tá? E aí a gente tem um exemplo, né, de alguns tipos de neuroimagem funcional, que às vezes a pessoa fala, o que é neuroimagem funcional? É basicamente essas fotinhas que tira, esses exames, tá? Então, é bem legal. Você vê uns artigos falando sobre isso, você fica, nossa, gente, que legal. É bem legal. Bom, existem pesquisas que utilizam métodos de neuroimagem funcional. Para que serve, né, esse exame? Seria para identificar possíveis mecanismos neuronais e neuropsicológicos associados às alucinações, né? E no momento que o paciente experimenta a alucinação audioverbal, quando ele ouve aquelas vozes, são hiperativadas áreas temporais. Onde fica a área temporal? Essa aqui, quem já viu, né? Parentais, né? Frontais, a produção e a percepção de linguagem. Beleza? Só o occipital que não é utilizada. E aí, vamos lá. E aí, né, áreas de circuitos neuronais associados à linguagem também são as áreas límbicas, que é toda essa área aqui, tá? Hipocampo, giro, policompal, cingulado, orbitofrontal e subcorticais, como o tálamo e os gânglios da base, aqui, né, mais ou menos nessa região, beleza? Nessa parte mais neuroanatômica. Aí, muito legal aqui, né, que a gente vai falar um pouco da área de Wernicke e a área Broca, né? E aqui é o fascículo arqueado que une ali, enfim, né? Olha só que interessante, os trabalhos em que aparecem mais ativados as áreas temporais da linguagem, lembrando que a área temporal, ela fica aqui, certo? Áreas temporais da linguagem, com a área de Wernicke, não sei como é que fala, reforçam a noção de que as alucinações seriam vozes externas que o paciente de fato ouve, com toda a sensorialidade de escuta normal das vozes externas. Então é como se ele ativasse as áreas cerebrais. Tipo, quando você está escutando alguém falando com você, você ativa determinadas áreas cerebrais. Mas para essas pessoas que têm alucinações auditivas, elas de fato ativam áreas do cérebro envolvidas nessa reconhecimento de vozes externas. E aí também mostram ativação, outros trabalhos, né, da linguagem associados à produção verbal da área frontal de Broca, que favorecem a hipótese de que as alucinações audioverbais sejam de fato produto de uma linguagem interna do paciente relacionada à linguagem que produz ativamente de forma não consciente. Beleza? E aí tem esse estudo muito interessante com ressonância magnética funcional, que é aquela que você entra na máquina,
solicitou que os pacientes apertassem o botão da mão esquerda no exato momento em que começavam a ouvir vozes. Olha só o resultado. Verificou-se que, poucos segundos antes de começar a ter alucinação, eram ativados a área frontal inferior à esquerda, que é a região Broca, da produção de linguagem, que é essa região aqui, tá? Se está no córtex pré-frontal, que é essa área, e essa área de Broca. E quando o indivíduo começava realmente a ouvir as vozes, a área ativada era da região temporal superior bilateral, incluindo a região de Wernicke, a área da recepção de linguagem. Então, quando a pessoa, antes dela ter alucinação, ativava essa área, e quando ela estava tendo, ativava essa área aqui. Muito interessante, não é mesmo? E aí, qual que é a conclusão? A alucinação audioverbal parece se iniciar na geração interna de uma linguagem do lobo frontal esquerdo, seguindo de um fenômeno de ouvir uma voz quando há ativação de áreas temporais superiores esquerdas. Né? Isso reforça e revela aspectos neurofuncionais da hipótese da alucinação audioverbal como decorrente de uma falsa apreensão da linguagem interna. Interessante, né? Muito interessante esse estudo, né? E aí, estudos recentes, né, mostram, né, que áreas corticais relacionadas à linguagem, assim como estruturas que auxiliam, são mais ativadas em pessoas no processo de alucinação. Essas áreas aqui são mais ativadas. No momento que o indivíduo alucina, há uma ativação sobretudo da área de Broca. E ter tendências a alucinar se relaciona de funções das áreas receptivas de linguagem. Então, olha só que interessante, como a linguagem ela está muito ligada com essas alucinações. Então, estudar a linguagem pode nos ajudar muito em relação a isso, né? Então, olha como os achados das neuroimagens funcional realmente estão revolucionando muito a forma que a gente enxerga a psicopatologia, não é mesmo? Agora a gente vai para o outro bloco, que é a psicopatologia da imaginação e da representação. Ok? Aí que esse capítulo é mó fofinho, né? Que ele fala assim, que a atividade imaginativa pode, de fato, ser muito intensa e vivida intensamente, até você não conseguir distinguir mais o que é real e o que é imaginário. Isso acontece tanto em crianças como em adultos, que não necessariamente precisa ter um transtorno mental para isso. Né? A pseudologia fantástica e mitonomia são utilizados para descrever esse fenômeno. E muitas vezes isso é uma ajuda a pessoa a livrar ela do sofrimento e das limitações do cotidiano. A gente vê muito isso na literatura também. Graciliano Ramos, no conto Minsky, relata, né, de forma expressiva algo bastante comum na infância, que é o caso da Luciana, né, que Luciana estava no mundo da lua, monologando, imaginando casos romanescos, viagens para lá da esquina, com figuras misteriosas que às vezes se uniam e outras vezes se multiplicavam. Então aí, se você quiser ver o conto do Graciliano Ramos, é legal entender, né, essas questões da imaginação, tá? E como isso nos ajuda a nos livrar da nossa realidade que a gente vive, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco das alterações da representação, imagens representativas. E aí vai ter eu achei interessante, né, que é o Kandinsky, que um dos estudos mais importantes das pseudo-alucinações o Kandinsky, né, ele em seu livro sobre as pseudo-alucinações foi descrito a partir de suas próprias experiências com esse sintoma e ele foi internado por psicose no hospital psiquiátrico que dirigiu e foi lá que ele morreu, né, infelizmente. E aí, sobre a pseudo-alucinação, o que a gente pode pensar sobre, né? É um fenômeno que parece alucinação, mas não é. Por quê? Porque por não apresentar aspectos vivos e corpóreos de uma imagem em perspectiva real. Apresenta mais características de uma imagem representativa do que de fato uma representação. Então apresenta mais características de uma imagem do que de uma representação, tá? Lembrando que imagem representativa e imagem são sinônimos. Ok? Então a pseudo-alucinação é o quê? A voz percebida é pouco nítida, com contornos imprecisos, sem uma vida, sem corporeidade, é projetada no espaço interno, são vozes tipicamente vêm dentro da cabeça, do interior do corpo. O paciente relata que parece uma voz, no caso visual, imagem, né? No caso visual é uma imagem, né?
ou que é como se fosse uma voz, mas não é bem uma voz, confunde-se com um pensamento muito marcante, é algo muito, né, é uma voz, mas não é, né? Então, assim, é como se uma voz interna falando comigo, e, isso é muito comum em casos de psicoses, também em casos de estados afetivos intensos, fadigas, rebaixamento de nível de consciência, olha aqui, ó, no caso, esse é o caso de rebaixamento de nível de consciência, intoxicações. Então a gente percebe vários padrões nas alucinações, tá? Que são muito comuns. E esse é outro aqui também, que é a imagem pós-óptica, que é algo bem tranquilo, não é patológico. Tipo assim, você tá estudando o dia inteiro sobre um determinado assunto, aí você só consegue pensar nele. Tipo, o indivíduo permaneceu muito tempo estudando histologia, observando atentamente por muitas horas, e determinadas imagens de tecidos, à noite, no momento que ele vai dormir, nota a persistência de tais imagens. Sei lá, você fica lendo muito sobre um determinado assunto e você consegue ver esse assunto em todo lugar, sei lá. Enfim, tem uma vez que eu fiquei muito tempo lendo no celular, eu começava a ver letras, assim, na parede, assim, era doideira, tipo, porque, mas é por causa da luz e tal. Enfim, e isso não é patológico, tranquilo. Aí também tem a alucinação psíquica, que são imagens alucinatórias sem um verdadeiro caráter sensorial. A rigor, né, não deveria ser denominada alucinação, porque falta a sensorialidade, que é um fator fundamental, né? Então é aquela ideia da pessoa ouvir palavras sem som, vozes sem ruído, né? São experiências relacionadas à esfera do pensamento e da intuição. Tranquilo? Também tem a alucinação negativa, tá? Que ele é muito comum na personalidade histriônica, ou muito sugestionáveis, que é a ausência de visão de objetos reais presentes no campo do paciente. É um conceito meio controverso, né? Então, o paciente se sente ameaçado, muito constrangido, humilhado pela presença de certa pessoa. Olha só que interessante. E aí a pessoa meio que abole tal imagem do campo perceptivo. Então a pessoa, sei lá, eu odeio tal pessoa, eu simplesmente não consigo mais ver ela. Tipo, ela tá no mesmo local, ela tá sentada na minha frente, mas eu não consigo enxergar ela. Isso é uma alucinação negativa. Olha só que interessante. E aí, né, seria uma cegueira histérica conversiva, uma escotomização parcial. Tá? E tem alguns pesquisadores que falam mais sobre isso. E também agora falar de alucinação e delírio. Tá? Em pacientes com psicose ocorrem frequentemente ao mesmo tempo alucinações de várias modalidades, né? E a alucinação tende a indicar que a pessoa já está em um grau considerável de psicose. Também é muito comum ter alucinações decorrentes de delírios, e bora entender um pouco mais sobre isso. Aí foi feito um determinado estudo, e aí o que revelou, né? Que eles apresentavam só alucinações. Olha que interessante. Pessoas que só apresentam alucinações tiveram sintomas positivos e negativos mais graves. Pior funcionamento social, pior prognóstico, mais necessidade de reabilitação intensiva do que as pessoas que só apresentavam delírios. Então, provando mais uma vez que quando tem casos de alucinação é porque mostra um impacto maior, né? Um impacto maior na pessoa, tá? Então, pode indicar casos mais graves. Pode, né? Pode indicar. E bora finalizar essa aula, né? Vai dar 2 horas de aula. A semiotécnica da senso-percepção. Então, que perguntinha seria interessante você fazer na semiotécnica? Então, casos de alucinação auditiva. As perguntas iniciais seriam: tem observado coisas que não consegue explicar? Tem ouvido vozes de pessoas estranhas, desconhecidas? Ouve vozes sem saber de onde vêm? São ruídos, murmúrios ou vozes bem claras? Entende o que dizem essas vozes? Aí depois, posteriormente, né? Você vai perguntar: entende o que dizem essas vozes? Elas vêm de perto ou de longe? O volume é alto, baixo? As pessoas são pessoas conhecidas, desconhecidas? Lembra essa ideia, né? Sempre são vozes conhecidas e tal. São vozes de homens, de mulheres, de crianças? As vozes vêm dentro da cabeça ou de fora do corpo? Por qual dos dois ouvidos ouve as vozes? Aí você pode ouvir de um, dos dois. Vê ou sente que as pessoas vê ou sente as pessoas que ele fala, né? Vê se tem outros estímulos sensoriais. Desagradam as vozes que ouve? Fica irritado? Tem medo? Por quê? Que eles dizem as vozes? Xingam, insultam, né? Às vezes falam com você, comentam com você. Olha só que interessante. Tá sendo quase uma revisão, né? Isso aqui. Da aula toda.
Agora vamos para as auditivas. Perguntas posteriores. Não, a gente tá falando de auditivas agora. Meu Deus, eu já estou, né, perdendo a noção da minha vida aqui. A gente tá falando das auditivas, né? Tudo isso auditiva, meu Deus do céu. Aí a gente falou das perguntas posteriores. Aí essa aqui é a parte 2 das posteriores, que é muito grande, né? Então, as vozes ordenam ou proíbem alguma coisa. As vozes são de seu próprio pensamento ou de voz alta. São repetições de pensamento, enfim. Todas essas perguntas. Ouviu vozes durante a entrevista? As vozes que o senhor ouve são reais ou produto são do senhor da doença? Ver se a pessoa tem consciência daquilo. Nisso você já vai identificando que tipo de alucinação é. Tá? Agora a gente saindo da auditiva, a gente vai para as visuais. Então você vai ter duas divisões, né? As perguntas iniciais seriam: tem visto algo de estranho que lhe chama atenção? Talvez tenha visões de animais, homens, figuras, sombras, fantasmas, demônios. Aí posteriormente você pergunta, né? Se essas visões se mexiam ou eram fixas, se você se assustou, né? Se isso causa um dano significativo em você. Tem cor, isso acontece no final do dia ou não, né? O que vê, apenas está acordado adormecendo ou a qualquer hora. Então, bem interessante. Aí você tem as olfativas e gustativas, que é, inicialmente você pergunta, você tem notado o sabor e cheiro diferente nos alimentos? Os cheiros eram desagradáveis ou agradáveis, né? Aí, posteriormente, de onde você acredita que vem esse cheiro? Né? Alguém tem desejado envenená-lo? Cheiro rápido ou dura muito tempo? Então, perguntas bem interessantes que vão despertar conclusões bem interessantes, né? Aí as alucinações táteis e sinestésicas. Inicialmente você pergunta se tem algo estranho no seu corpo, algo dentro do seu corpo, essas sensações são desagradáveis ou agradáveis. Depois, posteriormente, pergunta se essas sensações tocam seus genitais, se te belisca, se te beija, se tem algum inseto ou animal no seu corpo, tá? E aí tem as sinestésicas, que seria mais em relação ao movimento, né? Inicialmente você pergunta, sente o movimento do corpo, como se levasse um empurrão, sente como se o chão escolhisse. Aí depois você pergunta posteriormente, você tem feito movimentos contra a sua vontade? Parte do seu corpo tem mudado de posição, sem seu controle, sente que se não lançasse o seu corpo no ar. Então, bem interessante. Aí por fim, para finalizar, tem as escalas, que eu não vou adentrar a fundo, mas há algumas escalas e instrumentos padronizados para avaliar alucinações, e não temos conhecimento, até quando o autor escreveu esse livro, sobre possíveis traduções e validações para português no Brasil desses instrumentos padronizados. Tá? No livro e também no meu resumo lá no Telegram, eu coloquei mais detalhes, mas por hoje eu acho que já tá bom, né? Chegar por aqui. Afinal, os testes nem tão validados, padronizados por enquanto até agora, né? É claro, eu sempre consulte lá no SATEPSI, né? Pra ver se tá certinho, enfim. Bom, gente, essa foi a maior aula de todas até agora, né? Espero que você tenha gostado e espero que você tenha gostado do áudio também. Enfim, tô feliz. Então, se você chegou até aqui, né, deixa uma mensagem. Fala assim, Yuri, cheguei até o final e tal. Seria muito importante pra mim. Espero que você tenha gostado dessa aula. E espero que você tenha gostado também dessa série de vídeos, tá? Bom, muito obrigado você que você assistiu. Espero que tenha contribuído aí com o resumo desse capítulo. E também não esqueça, gente, leiam também o capítulo para vocês terem as suas próprias conclusões, seus próprios resumos. É muito importante, tá? E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo capítulo. Tchau. Beijos.